Olá, tudo bem? Na aula de hoje de ciências, vocês irão realizar a atividade da página 154 até a página 159. Ali na página 154, está falando ali, aparece, invenções quente e frio. Aparece o quê? Uma mamãe com um menino com um termômetro dentro de um copo com gelo. Estão vendo ali? Então tá lá. Qual é a temperatura de um copo cheio de gelo? Nesse capítulo, vamos estudar instrumentos de medida como termômetros. Também vamos estudar misturas e transformações pelas quais a água passa quando está a diferente temperatura. Aí na próxima página lá, atividade prática. Então aqui está pedindo para você fazer o quê? Um picolé de frutas ali, e um suco. Você vai fazer um suco primeiro, tá vendo? Um suco, aí vai fazer o quê? Vai colocar no copinho, congelar ele. Vai colocar os pauzinhos e vai poder se deliciar. Se você quiser, você pode fazer essa atividade aqui, certo? Na próxima página tá lá, termômetro, instrumento de medida. Vamos conhecer o termômetro e tomar medidas de temperatura? Qual a temperatura de uma superfície exposta ao sol? No nosso dia a dia, usamos diferentes instrumentos de medida, fita métricas, réguas, relógios e balanças, por exemplo. É só lembrar instrumentos de medidas, é só lembrar lá que a gente estudou lá em matemática, tá? Nesse capítulo, vamos estudar o termômetro, como eles podemos saber a temperatura exata de um corpo, de um alimento, de um local, etc. Para usar o termômetro com a coluna de um líquido, é necessário observar a posição do líquido no interior e comparar a escala graduada representada nele. Então, aqui tá explicando, ali, ó, tá vendo? A professora vai ler o textinho e já mostra mais explicativo ali, tá? Para medir a temperatura do ambiente, podemos usar um termômetro que contenha álcool colorido na sua coluna. Que tal usar um termômetro para medir e comparar a temperatura do que está em sua volta? Você poderá descobrir casos interessantes. Compare, por exemplo, a temperatura de uma superfície exposta à luz do sol e que seja cores diferentes, por exemplo. Preta e branco, será a diferença nas temperatura? Será que a temperatura da areia do parquinho é diferente da temperatura do piso do concreto logo ao lado? Como ficará a temperatura de ambos se estiverem recebendo diretamente a luz do sol? Tá? Aí tá lá, atenção. Aqui, estão vendo? Aqui, na atenção, aqui. Peça ajuda de um adulto para manusear o termômetro clínico, que é aquele lá que vocês utilizam lá para febre. Então, tem aqui seu termômetro clínico, febre não, desculpa. Tem o termômetro clínico, escala graduada, coluna de líquido, tá vendo a flechinha? Reservatório de líquido, termômetro a álcool. Esse termômetro que nem a professora sabe mexer nele, gente, esse aqui, ó. Tá? Por isso que eu não tô explicando muito ele. Aí tem esse termômetro, esse aqui, que eu certeza que a mamãe de vocês sabe mexer bem. Esses aqui, ó, que é o digital. E tem esse daqui, que é com líquido, tá? Coluna do líquido. Então, tá ali. O digital é esse aqui, ó, que a professora mais utiliza. Então, aparece o quê? O número ali. E por aqui, deixa eu apagar esse aqui de volta. Por aqui, peraí. E esse aqui, ó, tá vendo? Ele é o quê? É aonde sobe, ó, tá vendo que subiu ali? Então, tá com 37 graus aqui. Se tivesse no 40, esse risquinho aqui, ó, no 40, estaria aqui com 40 graus. Entenderam? Então, ali, no livro de ciências parece que é bastante atividade, mas não é muita atividade, é por causa que tem bastante texto explicativo. Aí começa lá as atividades. Troque ideias com colegas e responda: o que são instrumentos de medida? Em seguida, termine preencher o esquema ao lado. Então, aqui do lado, meus queridos, tem o quê? Tem um instrumento de medidas. Esse aqui, essa parte ali, se chama o quê? Isso aí se chama um mapa conceitual. Quem aqui será que já fez um mapa conceitual de outras disciplinas? Quem nunca fez, se vocês tivessem tido aula comigo, a gente sempre estaria fazendo em sala de aula. Então, isso aqui se chama um mapa conceitual, que é o quê? Que a gente vai pegando palavras-chave
e vai colocando. Então, é instrumento de medidas, exemplos, e vai puxando um outro, certo? Aí, 2. O cartaz do posto de saúde explica como usar o termômetro clínico. Completa as lacunas com termos de bancos de palavras. Então, tá lá a palavra. Reservatório, termômetro clínico, escala graduada. Você vai ter que preencher onde está essas linhas aqui. Tá vendo? Antes de usar o, vai colocar. Então, você vai preencher com essas palavras. Aí, indica a temperatura marcada na fotografia no último termômetro. Então, é essa aqui, ó, a última fotografia, é essa aqui, ó. Qual que é o grau? Você vai colocar ali, certo? Próxima página, que é a página... Qual página que a gente tá, gente, aqui? A página 158. Junto com o professor e os colegas, amessa a temperatura de diferentes objetos e locais. Então, você vai pedir pro papai e a mamãe vocês poderão, né, medir a temperatura em outros locais. Então, tá lá, em um copo de água que está ao sol e outro que está à sombra, sobre uma folha branca e uma preta que está ao sol. Então, atenção, peça ajuda ao professor para manusear o termômetro a álcool. Então, você poderá medir a temperatura do local, dentro da sua casa, fora da sua casa, onde tem sombra, onde tem sol. Se você quiser mandar no WhatsApp da escola como que foi sua experiência, pode mandar. Mas se você conseguir realizar essa atividade, certo? Na última página ali que a professora está pedindo registre abaixo o que vocês fizeram, completando o texto e marcando na tabela as temperaturas obtidas em cada uma das situações. O que fizemos junto com um adulto, nós? O que observamos e verificamos que... Vai preencher. Local. Areia do parquinho, área ensolarada. Vai colocar a temperatura. Se não foi no parquinho, não tem problema, tá? Superfície branca, área ensolarada. Copo de água ao sol. Copo de água na sombra, tá? Então, vai colocar daí, ali, preenchendo a temperatura, certo? Daí, as próximas páginas, eu vou fazer com vocês no dia que vocês forem realizar a prova de ciência, que daí vocês vão realizar as atividades das outras páginas e irão responder já a próxima avaliação de ciências, tá bom? Então, por hoje é só. Pode responder ali que a professora explicou. Igual a professora falou, tem mais o quê? Mais textos explicativos do que questões, certo? Beijos para vocês e até a próxima aula.